Nós estamos já há algumas semanas mergulhados em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que é o capítulo mais discipular da Bíblia. E você que hoje vai pegar, acho que essa é a sétima mensagem desta série, todas estão editadas. Se você quiser acompanhar e dar lá uma maratonada, você pode ir lá na Hope TV no YouTube e pegar todas as mensagens e chegar até essa. Então, se a sua Bíblia está aberta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, quero lembrá-lo que Paulo, quando está escrevendo aos Tessalonicenses, ele tem uma característica. O que é que Paulo está fazendo? Ele está exortando a igreja. E a palavra exortação, na língua portuguesa, ela tomou uma conotação sempre negativa. Quando fala assim, fulano exortou o outro, a gente pensa assim, brigou com o outro. Mas não é essa a ideia. Exortar é uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra em que Paulo estava encorajando esta igreja e esses irmãos queridos a poderem então seguir a Jesus. O que Jesus espera de alguém que o segue? Quais são as características que Jesus espera de todo aquele que segue a Jesus? Essa é uma pergunta importante que nós precisamos fazer. É muito fácil a gente dizer eu sigo a Jesus. É muito fácil numa nação como a nossa, onde nós somos um país de matriz católica e principalmente num continente onde nós nascemos de alguma forma cristianizados, nós falamos que seguimos a Jesus. Mas de fato, seguimos a Jesus? Porque seguir a Jesus é ser parecido com Ele. E é sobre isso que ele está tratando. Na última semana, nós aprendemos duas características nos versos 9 e 10, quando Paulo ensina que nós precisamos evangelizar, ou seja, proclamar as boas novas de salvação. O que seria isso, irmão Vilmar? Contar a boa notícia. E que boa notícia é essa? Cristo veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo. E vivo, ele agora pode nos dar a certeza da vida eterna. Nós aprendemos sobre isso e aprendemos também sobre o testemunho cristão, sobre ele nos ensina como deve ser a nossa vida quando nós o servimos. E aí agora eu quero te convidar a chegar nos versículos 11, 12 e 13. Olha aí agora o que Paulo vai falar conosco, o que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos juntos mergulharmos. E sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram as nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o quem sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Paulo poderia ter tratado do que ele trata aqui agora anteriormente. Do que Paulo está tratando? Paulo está tratando, meus irmãos, sobre a relação dele como um pastor e da igreja a qual ele tinha plantado como líderes, como ovelhas. É interessante que Paulo poderia ter falado sobre isso anteriormente. E um dos assuntos que ele estava tratando nessa carta, ali havia alguns irmãos que estavam questionando a sua autoridade apostólica. Tinha alguns irmãos que questionavam o fato de Paulo ser apóstolo. Não estavam aceitando a sua liderança.
E então Paulo escreve agora a estes irmãos, mas é interessante que ele não chega ali chutando, ele não chega ali esbravejando, ele não chega ali dizendo: olha, vocês precisam me reconhecer como apóstolo, vocês precisam de fato reconhecer que eu sou um enviado de Deus. Não! Paulo, ele mostra através do seu exemplo, de uma conduta irrepreensível, quem ele era. E então agora ele trata deste assunto. E aqui a gente já aprende uma lição muito importante. Sabe qual é? O nosso exemplo é que confirma para as pessoas quem nós somos. Guarda isso no seu coração. O nosso exemplo é que confirma para as pessoas a fé que nós temos. É o nosso exemplo, a nossa maneira de agir. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: a melhor maneira de responder a alguém que nos acusa, sabe qual é, irmã Isabel? Sendo exemplo para ela. Não é gritando, não é esbravejando, não é brigando. A melhor maneira, Evert, da gente conquistar alguém, quando esta pessoa, Paulo está mostrando isso, ela quer nos acusar, ela não quer nos reconhecer. Seja exemplo, porque sendo exemplo, a sua vida será inquestionável. É por isso que Paulo, quando fala sobre o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há acusação, não há do que se acusar. Quando alguém vive em paz, quando alguém é benigno, quando alguém é bondoso, quando alguém é misericordioso, quando alguém age com prudência, esta pessoa não tem do que se acusar. Então Paulo está dizendo: seja exemplo. Sendo exemplo, não há do que acusar. E é por isso que ele vai tratar só disso agora. Ele tratou sobre intencionalidade, ele tratou sobre coragem, ele tratou sobre amar as pessoas, meus irmãos. Irmão Evaldo, nós vimos aqui há 2 domingos atrás que ele disse para nós: ame o outro sem esperar nada em troca. Que coisa desafiadora numa geração que quer, a geração do petisco, tudo que faz quer algo em troca. Tudo que faz que é algo que venha como benefício próprio. E aí Paulo vai dizer: olha, o Evangelho nos ensina que nós precisamos amar ao outro a ponto do outro ser acolhido e amado, mesmo que ele não possa nos oferecer nada. Isso é um desafio para nós. E aí Paulo veio nos ensinando. E aí semana passada a gente aprendeu sobre testemunho pessoal, sobre evangelização. Mas agora Paulo, ele vai falar sobre liderança. E aí Paulo vai falar e vai nos ensinar hoje 2 coisas. O que Jesus espera de alguém que o segue: que tenha um coração ensinável e que respeite as autoridades. Olha que 2 temas desafiadores para a nossa geração: coração ensinável e respeito à autoridade. Agora, como é difícil a gente ter um coração ensinável. E é por isso que Paulo começa no verso 11 falando sobre isso. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata os seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam do modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte no seu reino em sua glória. Paulo agora no verso 11, irmão Márcio, ele está dizendo: nós tratamos a vocês como um pai trata os filhos. E é interessante que nos versos anteriores ele diz: ame os outros com o amor de mãe. Olha que interessante, nos capítulos anteriores, quando ele falou para nós amarmos uns aos outros no amor materno, há uma grande diferença entre o amor de mãe e o amor paterno. O amor de mãe é um amor sacrificial.
É aquele amor que afaga, é o amor que cuida. Não que o pai não afague, não que o pai não cuide, mas o amor de pai é expresso de maneira diferente. Aqui Paulo faz questão de dizer isso: ame o outro. Eu os amei com o amor de pai. E eu fiz o quê? Eu os aconselhei, eu insisti com vocês, eu os incentivei para que vocês pudessem viver de modo parecido com Jesus, de modo digno. Normalmente na casa, e principalmente no modelo familiar judaico-cristão, onde você tem a figura do pai como sacerdote do lar, normalmente o pai é aquele que mais... Quantas vezes? Menino, se tu não se aquietar, eu vou falar para quem? Para o teu pai. Nesse modelo familiar, e a gente sabe quantas mães tiveram que na sua luta diária se tornar, às vezes eu brinco com todo respeito, uma pai e mãe, e ela cumpre esse papel paterno, porque muitas vezes no papel paterno é necessário aconselhar, é necessário lutar, é necessário incentivar, insistir. E Paulo está dizendo isso para quê? Ele fez tudo isso para que o coração daqueles irmãos pudesse ser um coração ensinável. Agora tem uma coisa interessante: Paulo poderia insistir, Paulo poderia ensinar, Paulo poderia incentivar, mas tem uma coisa: o coração só se torna ensinável quando a gente se abre para isso. Nós podemos ter o melhor ensino, nós podemos ter os melhores conselhos, nós podemos ter a melhor referência, mas se o nosso coração não estiver aberto, nós não tivermos um coração ensinável, quebrantado, meus irmãos, de nada vai acontecer. Nosso coração vai ser comparado a como o coração do povo de Israel. Quando ele foi considerado, o povo de Israel, um povo como o coração de pedra. E nós precisamos ter um coração de carne para ele ser ensinável, Raíssa. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos receber bons conselhos, nós podemos ter boas orientações. E aqui Paulo estava dizendo: eu os aconselhei, eu os incentivei, para que vocês pudessem viver de modo digno. E eles o atenderam, eles ouviram, eles compreenderam. Agora olha que coisa interessante. Paulo estava aqui se apresentando como pastor deles. E Paulo disse: vocês precisam ter um coração ensinável. Eu insisti com vocês. Aqui surgem duas figuras: a de um pastor que orienta e de ovelhas que desejam ouvir o seu pastor. Nós temos na nossa geração dois extremos dessa relação. Nós temos o movimento neopentecostal, que o pastor é Deus, e aqui é um equívoco. Há muitas igrejas e ministérios que as pessoas nem pensam, tudo que elas vão fazer, elas precisam perguntar ao pastor. Isso é um equívoco bíblico, meus irmãos, porque aí você de fato se equivoca acerca da sua vontade própria, de você aprender a pensar, de você aprender a tomar decisões. Esse é um equívoco, mas existe um outro equívoco: também não respeitar os pastores, líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida. Sai de um lado e vai para o outro. Os dois extremos são equivocados. O que Paulo está dizendo é que existe uma relação saudável, existe um caminho saudável, em que nós, quando temos um coração ensinável e estamos diante de alguém que é um exemplo para nós, e era o caso de Paulo a eles, nós ouvimos esta pessoa. E aqui isso se aplica na nossa vida, se aplica na relação em casa, relação com os filhos, relação pai, mãe, relação a esposo e esposa. Quando há um exemplo, quando há alguém que de fato vive aquilo que ensina, nós recebemos esse ensino com um coração ensinável. E o objetivo de Paulo aqui era guiar os tessalonicenses para uma vida em que eles parecessem com Jesus. Agora tem uma pergunta:
Por que a nossa geração tem um coração tão duro? Já parou para pensar, Hamilton? Por que nós temos tantas dificuldades de ter um coração ensinável? Por que, irmão Jetro? A nossa geração, e isso nós podemos pensar de todos os lados. E isso começa até dentro de casa. Olha os meninos. Até hoje mais cedo eu estava falando sobre isso aqui. Nossos meninos, pastor Lúcio, eles nascem. E eles vão crescendo. E quando é pequenininho, o pai fala, a mãe fala, e aí vai crescendo. Daqui a pouco, vou usar uma expressão bem mineira aqui. O cango do bicho engrossa. Né? E aí, irmão Osmar, quando o cango do bicho vai engrossando, aí o pai fala, fecha a cara. Como se soubesse de todas as verdades. E já não quer mais ouvir o pai. Já não quer mais ouvir a mãe. Já não quer mais respeitar as autoridades. E aí a gente começa a ver o quê? Que nós temos uma geração atual onde há uma resistência muito grande em ser ensinada. Há uma geração que acha que sabe tudo. Há uma geração que demonstra uma resistência gigantesca a aceitar uma orientação sequer. Você começa a falar, não, eu já sei. Não, eu já sabe, está fazendo tudo errado. Já sabe, está indo de mal a pior. Como você sabe? E aí é uma grande diferença entre ter um conhecimento e viver a sabedoria de Deus no seu dia a dia. Nós temos uma geração que tem muito conhecimento, mas muito pouco de sabedoria, porque não usa o conhecimento que tem para ter um coração ensinável e reverter isso num dia a dia saudável, seja no trabalho, seja em casa, seja na comunidade. E por que nós somos uma geração com um coração tão embrutecido? Sem dúvida, consequência do pecado. Mas que tipo de pecado? Primeiro deles, o individualismo exacerbado. Nós nunca vivemos uma geração onde somos tão individualistas. A ênfase no individualismo, essa autonomia pessoal, uma característica marcante do nosso tempo, uma mentalidade essa que leva à rejeição de qualquer conselho. Eu sei, eu conheço. E aí o pai chega, a mãe chega, ou a esposa chega para falar com o marido. Não, eu sei. No fundo não é. Isso só é o quê? O nosso individualismo sendo expresso, sendo apresentado. Quer ver outro ponto? O relativismo moral. Como a gente vive numa sociedade onde não tem mais um valor absoluto, aonde nós não temos mais uma verdade, ou a verdade, melhor dizendo, porque nós não temos uma verdade, nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Como a gente não tem mais, irmão Cardoso, um valor absoluto, agora todo mundo tem a sua verdade. E aí quando o pai chega e quer aconselhar um filho, quando a mãe chega e quer falar com um filho, quando alguém chega, o pastor chega e quer orientar, ou às vezes um professor, alguém que você tem na sua vida sobre você, e aí você diz assim, essa é a sua verdade, essa não é a minha verdade. O que é isso? Uma geração que perdeu os valores morais, uma geração que vive o relativismo, quando a verdade é vista como relativa, quando a verdade é vista como algo que cada um tem a sua, aí agora a gente passa a viver esse relativismo moral. E aí a gente tem uma série de coisas que um dia, para todos nós aprendemos que era pecado, nós aprendemos que ofendia a Deus e o semelhante. Aí alguém chega e diz simplesmente assim, isso é a sua verdade. O que é isso? Isso é simplesmente o relativismo moral que fez isso conosco. Qual o problema que está aqui? O mesmo problema que fez o ser humano cair lá no jardim do Éden. Quando o homem faz isso, o que ele quer ser? Nada mais, nada menos do que Deus. E todas as vezes que o homem quer ser Deus, ele não quer ser cerceado, ele não quer ter regras, ele não quer ter limites. Sabe por quê? Porque o seu coração não é ensinável. Relativismo moral. É isso que faz e acaba com a gente. Quer ver outra coisa? Uma cultura imediatista.
A gente acha que tudo na vida agora é como Nissim Miojo. Esquenta a água, copo noodles, que é mais rápido ainda. Bota ali o copo, bota a água fervente, e aí a gente acha que é assim. E aí, talvez essa geração, e desculpe ser incisivo, é porque é muito característico dela, quer as coisas muito rápida, acha que vai começar agora. Aliás, tem uma geração que já quer chegar no primeiro emprego sendo chefe, já quer chegar ganhando mais do que o chefe, já quer chegar mandando. Aliás, no ônibus já quer ser o motorista ou andar na janela. Não passou ainda nada, não rompeu nada, mas está achando que pode. Por quê? Porque isso é um mundo fantasioso que o imediatismo trouxe no seu coração. Esta questão maior, as informações superficiais. A gente vive esse mundo de tanta informação superficial, o mundo da inteligência artificial, que você vai ali, dá um prompt, dá um comando e ela te dá um resumo, e você acha que já sabe. Você está achando que com um resumo de inteligência artificial você vai conquistar o mundo. Vou escrever um livro agora. Tem um monte de curso aí que te ensina a escrever livro com inteligência artificial. Sabe o que isso está fazendo com você? E não sou contra ela, usem muitas vezes. Ela está nos tornando pessoas emburrecidas, porque nós não lemos mais, nós estamos perdendo o senso de crítica, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer. Sabe por quê? Nós estamos nos tornando uma geração automatizada e não temos mais a compreensão de ter um coração ensinável. Achamos que sabemos de tudo, e aí a nova geração já acha que sabe mais do que os pais. Tudo bem, os nossos filhos têm mais um volume de conhecimento muito maior do que nós. Mas tem uma coisa: eles não têm a sabedoria da vida. E quando o conhecimento vem, e sem a sabedoria da vida, às vezes só nos torna, sabe o quê? Arrogantes. E quando nós nos tornamos apenas arrogantes, nós não temos, irmão Vilmar, um coração, Rafael, disposto a aprender. Aí alguém vai dizer: eu já sei. Sabe nada, filho, baixa a bola, você só está começando. Alguém vai falar com você, lá na sua escola, o seu chefe está lá naquela cadeira há 40 anos, o cara está marretando ali, ele já conhece aquele processo de frente para trás, de trás para frente. Você chegou ontem, e você já se vê muitas vezes no direito de querer, na arrogância, por causa de um prompt, na inteligência artificial, você achar que sabe todas as coisas. Talvez um dos grandes desafios da nossa geração é essa que Paulo está dizendo aqui. Eu ensinei a vocês, eu aconselhei a vocês, eu mostrei a vocês o que era a verdade. E Paulo fala isso de maneira muito especial nesse verso de número 11. Eu insisti para que vocês vivessem de modo digno. E aí Paulo está dizendo, para isso é preciso ter um coração ensinável. Sem coração ensinável, irmãos, a gente não aprende nada. A gente pode até ter conhecimento, mas esse conhecimento não se torna em algo prático quando a gente sai daqui, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, está com a família. Coração embrutecido. É disso que Paulo estava dizendo. Quer ser parecido com Jesus? O que se espera de alguém que segue a Jesus? Que tenha um coração ensinável. Lembra de Jesus com aquele jovem? Jesus é o seguinte: eu cumpro a lei desde a minha mocidade, eu honro a Deus, eu obedeço os meus pais, eu pratico todos os mandamentos. O cara estava voando. Aí Jesus falou para ele assim: só uma coisa te falta, vende o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Quem lembra o que aconteceu com ele? Ele se achava o cara, ele se achava o detentor, o praticante de toda a lei, como muitos da nossa geração. Mas é interessante que no meio de tudo isso, o que ocorre? Quando ele cai a real, ele vê que de fato, todo aquele seu conhecimento, toda aquela sua arrogância, de nada adiantaria, porque o seu coração estava imensamente longe de Deus, porque as coisas para ele valia muito mais do que servir a Jesus.
E o texto diz que ele saiu o quê? Triste. Ele não segue o mestre. Ele não tinha um coração ensinável. Paulo está dizendo, tem um coração ensinável. Para a gente terminar, verso 12 e 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, eu escrevi para vocês e vocês não tiveram crise com a minha autoridade, porque o que eu falei a vocês era a palavra de Deus e vocês me respeitaram. Paulo está nos ensinando que quem segue a Jesus é alguém que tem consciência e respeito às autoridades. E isso para a nossa geração está sendo uma crise gigantesca. Por quê? Porque nós temos nos tornado uma geração que não respeita a autoridade. Não respeita a autoridade. Quer ver um exemplo? Tem muitos irmãos aqui da igreja que são professores, que estão em classes, que estão nas escolas. Quer ver um desafio gigantesco? Vai ser regente de uma classe, meu irmão. E desculpe, é lá que nossos filhos se revelam muitas vezes quem eles são. A ausência de respeito com a autoridade do professor. Nós estamos confundindo, irmãos, a ausência de respeito com as pessoas, com as autoridades civis, a ausência de respeito até com as pessoas de mais idade. Nós estamos perdendo valores. Por quê? Porque nós perdemos o respeito, irmãos, por autoridades. Nós estamos achando que nós somos como aquele juiz iníquo, nós podemos todas as coisas. Não tememos a Deus e a ninguém. Achamos que podemos tudo, somos super-homens, mulheres maravilha. Olha, gente, quem caminha assim vai de mal a pior. E Paulo estava dizendo, olha, eu escrevi a vocês, e vocês me respeitaram. Vocês viram que eu escrevi, era a palavra de Deus, e de fato era. E vocês me respeitaram como pastor, como autoridade sobre a vida de vocês. E aí, há um comentário interessante do Charles Hodge, que ele diz, a aceitação da mensagem é essencial para a aceitação do ministério. Paulo estava dizendo, quando vocês ouviram a mensagem que eu preguei a vocês, vocês me respeitaram. Nós temos um desafio, irmãos, de aprender a respeitar quem nos lidera. O desafio de aprender a respeitar quem nos lidera na igreja, aprender quem nos lidera no PGM, a respeitar quem nos lidera no ministério, a respeitar quem nos lidera no trabalho, na escola, aonde quer que seja. Só que a gente quer viver num mundo sem hierarquia. A gente quer viver num mundo onde não há limites. A gente quer viver num mundo onde não há respeito. Paulo está dizendo que quem segue a Jesus precisa aprender a lidar com autoridades. Precisa aprender a lidar com respeito. A começar dentro de casa. Olha, não importa a tua idade, se tu não aprender a respeitar o teu pai, você vai de mal a pior. Sabe por quê? Existe um mandamento na Bíblia com promessa: honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Eu nunca vi filho que desrespeita pai e mãe se dá bem em nada. Tem mandamento bíblico sobre isso. Agora tenho 18 anos, faço o que eu quero. Vai nessa. Respeita seu pai, meu irmão. Respeita sua mãe. Não importa a sua idade. Isso não quer dizer ser controlado por ele quando a gente já tem uma certa idade, porque existe todo o extremo que é perigoso. Aí tem aquele camarada barbudo, já casado, está lá na barra da saia da mãe. Aí vai ter que ouvir o conselho de Salomão: seja homem, meu filho, apruma. Todo extremo é ruim. Todo extremo é perigoso. O
dificuldade com as autoridades. Agora, por que, irmãos, nós nos tornamos uma geração, e eu vou terminar falando sobre isso, que nós temos dificuldade com as autoridades? Porque está nos faltando referência de respeito. Isso é terrível. Quer ver um exemplo simples? Vou pegar aqui uma coisa simples. Existe um pronome de tratamento na nossa geração que ele passou a ser uma ofensa: senhor ou senhora. Aí hoje muitas vezes você fala para alguém: ó, senhora, tudo bem? Senhora está no céu. Irmãos, nós estamos tão embrutecidos que nós não sabemos mais nem receber um tratamento respeitoso. Nós estamos numa sociedade tão podre que quando você trata alguém respeitosamente, a pessoa se sente ofendida. Nós perdemos todo o conceito de respeito e de autoridade. Olha que ponto nós chegamos. Nós precisamos nos parecer com Jesus, irmãos. Nós precisamos ter atitudes de quem é transformado. Não adianta vir à igreja no domingo e sair dessa porta e viver como alguém que nunca conheceu a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu louvo a Deus porque eu preguei, eu ensinei a vocês, e vocês tinham um coração ensinável, e vocês me respeitaram. Nós perdemos o respeito, a falta de compromisso, a falta de engajamento. Você quer ver respeito com a autoridade? E eu vou terminar aqui. Irmãos, nós somos uma geração, e com as suas raras exceções, que a gente tem problema com relógio. Nós somos a geração do atrasado. É por isso que no trânsito está todo mundo desesperado. O cara tinha que chegar às 7 da manhã. Ele sai de casa a que horas? Ele sai às 7. Isso é o quê? Isso é falta de respeito à autoridade, irmãos. São coisas simples, irmãos, do dia a dia que revelam quem nós somos. São as coisas mínimas. E não estou aqui falando sobre julgamento e tratar uma vida como fariseu. Não, não é isso não. Eu estou falando de respeito. Eu fico imaginando como pastor, nós marcamos o culto para 7 da noite, os irmãos chegam aqui, e eu sempre vou chegar aqui às 7h45. Coisa bonita. É sobre estas coisas, irmãos, que Paulo está dizendo que nós precisamos aprender, no mínimo, a ter um coração ensinável e aprender a respeitar a autoridade. Porque se nós ainda temos dificuldade apenas com a hora de chegar no trabalho, e muitas vezes roubamos alguns minutos do patrão, como nós vamos lidar com as outras coisas? Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser fiel aonde? É no muito? A fidelidade, ela será apresentada nas pequenas coisas. E é sobre isso que Paulo está dizendo, que a nossa vida cristã precisa ser uma vida em que as pequenas coisas demonstrem a nossa fé. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não tem como a gente dizer que serve a Jesus e a gente começa a tratar as coisas de uma maneira que Jesus não trataria. Irmãos, eu vou continuar insistindo. Nós estamos numa sociedade em que o Brasil está precisando de homens e mulheres que tenham um compromisso sincero com Jesus. Que no domingo levante a mão, que no domingo cante com alegria, que no domingo feche os olhos e adore, mas que na segunda seja o melhor funcionário da sessão. Não é para ser o melhor no orgulho não, mas é porque Jesus seja visto através das pequenas coisas. Para que Jesus seja visto na hora que a gente pegar o volante e que der aquela vontade de matar o cara da frente, você vai orar por ele, eu vou orar por ele. Porque o Evangelho
não é para ser ouvido apenas. O evangelho é para ser vivido. E vivido quando a gente sai daqui. E vivido dentro da nossa casa. E vivido dentro do nosso trabalho. E vivido aonde Deus nos colocou. Sabe por quê? Sal dentro do saleiro, ele adianta de quê? Lamparina debaixo da cama resolve as coisas? Nada. A luz tem que estar no velador lá em cima. O sal é para salgar. A igreja não é o domingo, a igreja é a semana, irmãos. É disso que Paulo está falando. Mas para isso, o meu coração precisa ser ensinável. Você quer ver uma característica simples e a gente termina aqui, quando o coração está endurecido? Quantas vezes o pastor está falando, você já está questionando daí? Isso é coração endurecido. Quantas vezes o pai vai começar a falar? Você diz, não, pai, eu já sei. Isso é o quê? Coração endurecido. A esposa, e nós homens somos cabeças duras muitas vezes, e a esposa vai falar conosco que a gente, não, eu já sei, sabe? Fazendo tudo errado. E às vezes o marido vai falar com a esposa, querido, não, eu já sei. Será se a gente sabe mesmo? Ou nós estamos com corações endurecidos, que precisamos dizer para Jesus, Senhor, quebra meu coração, faz de mim um coração ensinável, faz de mim alguém que durante esta semana eu consiga aprender